Meu nome é Brian Melvin e em 1980 vivi uma experiência que transformou completamente o rumo da minha vida. Em 1980, eu era um cara meio durão, sabe? Curtia uma vida meio sem rumo, bebia bastante, vivia em festa. Acabei me mudando para Tucson, no Arizona, e comecei a trabalhar numa obra. Um dos caras levou uma água do México que estava contaminada, sem saber beber aquilo e fiquei muito mal. Peguei cólera e em uns 3 dias já estava no chão, completamente desidratado. Foi aí que eu morri. Lembro que no momento em que passei dessa, a primeira coisa que percebi foi que não estava usando meus óculos. E olha que sou bem míope. Mesmo assim, consegui enxergar tudo perfeitamente, até do outro lado do quarto. Quando virei a cabeça, reparei que meu corpo não se mexia. Foi aí que me vi saindo de mim mesmo, flutuando por cima do meu corpo, olhando para baixo, me observando ali deitado. De repente, do nada, fui puxado para cima, atravessei o teto do quarto e me vi num lugar totalmente escuro, um vazio profundo, completamente preto. Eu consegui ouvir como se alguém estivesse falando comigo, mas era tipo telepatia, sabe? Não tinha som, mas a mensagem chegava clara na minha mente. Essa presença ia me explicando várias coisas, muitas mesmo. Hoje em dia eu já nem lembro de tudo, mas a ideia principal era que estavam me mostrando os porquês da vida, por que existe o mal no mundo, por que certas coisas acontecem, essas perguntas que todo mundo já teve um dia. Enquanto eu ia sendo levado por esse lugar, essas respostas iam vindo naturalmente, como se tudo fizesse sentido. Quando você chega perto da luz, você simplesmente entende. Você sabe exatamente o que aconteceu, o que está acontecendo. Você sabe que morreu. Você entende que vai ser julgado, que tem um propósito por trás de tudo aquilo. Durante essa jornada, tudo era passado de um jeito tão claro, tão direto, que não tinha como duvidar. Era como se me dissessem: olha, é assim que as coisas são e faz sentido, é justo. Lembro que, enquanto eu atravessava essa escuridão em direção à luz, notei uma pedra enorme e em cima dela tinha uma pessoa sentada num trono. Essa pessoa brilhava, emanava uma luz muito forte, intensa mesmo. Mas não era só a luz, também vinha um sentimento de amor, compaixão. Ao mesmo tempo, dava para sentir uma presença firme, de justiça, como se dissesse: aqui não tem mentira. E aí eu pensei, quem é essa pessoa? E aí veio uma pergunta dentro de mim, não com palavras, mas com pensamento direto na mente: olha o que você fez com o dom de Deus. Na verdade, quem estava me dizendo tudo aquilo era Jesus. Ele olhou para mim e disse: se eu deixasse você entrar no céu com o que você sabe agora, eu sou justo, sou perfeito, você acabaria usando esse conhecimento do jeito errado e manteria o pecado vivo no céu. Eu não posso deixar você entrar. Ele me explicou que eu estava sendo autorizado a ver uma terra desconhecida, um lugar que é melhor que fique esquecido, mas que, ainda assim, precisa ser mostrado. Foi só isso que ele disse. Aí ele puxou várias chaves que estavam presas numa corda, tipo penduradas mesmo. E enquanto ele puxava, dava para ver as cicatrizes dos cravos, bem ali na região dos pulsos, como se os ossos tivessem sido afastados. Foi uma imagem forte, meio difícil de encarar. Essas chaves eram diferentes, com formas esquisitas, desenhos que eu nunca tinha visto. Ele caminhou até um lugar, colocou uma das chaves num tipo de portão e a porta se abriu. Logo em seguida apareceu um véu e tudo ficou escuro de novo. Eu não via mais nada, só o Senhor, e fui levado até essa porta. Quando passei por ela, entrei num vazio. Era como se fosse um vórtice, tipo um tornado. A gente girava sem parar. Era um túnel girando, girando, girando. Aquele barulho forte, um rugido e tudo rodando sem fim. O cheiro era simplesmente horrível. E os gritos, meu Deus, os gritos eram insanos. O que mais ficou marcado para mim eram os sons, um barulho estranho, tipo algo sendo sugado. E dava para sentir o calor, um calor absurdo, sufocante, muito, muito quente. A próxima coisa que lembro é de estar caindo do céu, ou de algum lugar que parecia o céu, e de repente, pá, bati no chão. Doeu um pouco.
Me levantei meio desnorteado e pensei, onde é que eu tô? Foi aí que um monte de gente veio correndo na minha direção. Algumas daquelas pessoas pareciam gente que já tinha morrido, conhecidos meus. Outras eram pessoas que ainda estavam vivas, que eu conhecia da vida real. Estavam todas ali, me cercando, dando tapinhas nas costas, dizendo bem-vindo. Foi um baita choque, mas tinha algo estranho neles. Eles pareciam esquisitos, sabe? Os olhos tinham um brilho amarelado, meio esverdeado, e eram olhos de réptil, totalmente antinatural. Olhei para o lado e vi alguém que era a cara do meu melhor amigo, mas aí, bem na minha frente, ele se transformou em outra coisa, em outra pessoa. E eu falei, ei, peraí, você não pode fazer isso, você não é quem diz ser, quem é você de verdade? Foi então que me dei conta, olhei em volta e percebi. Todas aquelas pessoas ao meu redor, elas não eram pessoas, e aí começaram a se revelar. Foram se transformando no que realmente eram. E eu nunca vi nada tão horrível na vida. Eram criaturas monstruosas. As criaturas mais horríveis que eu já vi. Eram apenas criaturas imundas e fedorentas. E começaram a vir na minha direção, como se quisessem me despedaçar. Uma tentou me agarrar bem no peito, outra tentou pegar minhas pernas, como se fosse me rasgar em pedaços. Mas então recuaram. Aquela que parecia meu melhor amigo, que tinha se transformado em várias pessoas antes, se aproximou de mim. Era uma criatura pequena, com cerca de 1,40 m. Estava assobiando e cuspindo em mim e falava numa língua que eu não conseguia entender no começo. Mas depois começou a falar em um linguajar quebrado, dizendo para eu segui-la. Venha, venha, venha. Ela fez um gesto para mim e demos alguns passos. De repente, estávamos no fim do horizonte. Eu sei que isso não faz sentido, mas era como se tivéssemos chegado ao fim. Eu não conseguia entender o que era aquilo, mas ainda assim podia olhar para fora e ver um vasto campo diante de mim. Então aquela criatura enfiou a mão no horizonte como se fosse um véu e o rasgou. Saiu por ele para uma estrada e continuava me chamando, fazendo sinal para eu seguir. Então fiz o mesmo, saí também. E a próxima coisa que percebi foi que eu estava numa estrada larga, plana e empoeirada. Havia uma cela ao lado e outras acima, como se estivessem encaixadas na parede em forma côncava, subindo. Eram 6 fileiras até o teto daquele lugar, e nas paredes estavam embutidas pessoas dentro dessas celas, e ele apontou para outro cubo. Nesse cubo, eu estava observando as pessoas lá dentro. Algumas celas estavam vazias, outras tinham pessoas esperando por outros que ainda iriam chegar, como eu havia chegado. Eu os observava e ele me mostrava uma pessoa, depois outra. Cada pessoa dentro do seu cubo parecia estar revivendo partes de sua vida, tudo de novo, mas não de forma agradável. Era como um pesadelo vivido, uma tortura consciente. Enquanto andávamos, percebi que o inferno é um lugar imenso, enorme, com muitas outras partes que eu nem cheguei a ver. O que vi foi apenas um lugar chamado O Poço. Então ele disse: foi concedido a ti, siga-me até o meio da estrada. Fomos até o centro da estrada, e havia demônios e criaturas correndo por todos os lados, e pessoas em diversos estágios de tormento. Algumas dessas criaturas demoníacas entravam nas pessoas de formas variadas. Mas, para essas pessoas, os demônios às vezes pareciam pessoas que fizeram parte da vida delas, ou outras vezes pareciam seus próprios piores pesadelos. Elas estavam vivendo exatamente aquilo que mais temiam. Caminhamos até outro cubo, olhamos para dentro e havia outro indivíduo ali. Parecia algo saído de um antigo navio à vela. Aquele homem tinha sido capitão de um navio e agora estava sendo açoitado. Tudo isso por causa das coisas que ele fez quando comandava aquele navio. Ele era cruel com sua tripulação, fazia aquilo por prazer. Era o seu navio e ele gostava de ser mal com os outros. E agora aquilo tudo estava sendo devolvido a ele. Eu percebi que tinha uma criatura estranha me observando. Era uma coisa disforme, esquisita. Estava dentro de um cubo, tipo uma cela. Ela tinha um tom de roxo lindo, chamativo. Era visualmente bonita, até hipnotizante. Mas ao mesmo tempo havia algo nela que dava medo, algo profundamente errado. Era bonita de um jeito sombrio, sabe? O rosto dela girava o tempo todo, nunca parava. Ela tinha um jeito sedutor, meio encantador até. Era cheia de bajulação, falava de um jeito envolvente, quase como se quisesse te conquistar. E ela não falava só com palavras, parecia que tentava colocar ideias direto na minha mente. Pensamentos ruins, distorcidos. Ela dizia coisas como é que um Deus bom pode permitir que as pessoas sofram desse jeito? Estava claramente tentando me fazer duvidar de Deus, me fazer amaldiçoá-lo.
Eu não sei exatamente quem ou o que era aquela criatura demoníaca, mas dava para sentir que ela tinha muito poder, muita autoridade naquele lugar. Talvez fosse o segundo em comando lá embaixo, ou quem sabe o próprio Satanás. À medida que passávamos por outras celas, víamos pessoas presas em chamas. Suas peles ainda pareciam intactas, mas estavam queimando. Depois, a gente chegou perto de outro cubo. Eu olhei e vi que tinha uma mulher lá dentro. Ela usava umas roupas bem elaboradas, parecia uma sacerdotisa, mas na real era tipo uma prostituta de templo. Ela tinha vivido em Corinto por volta do ano 69 depois de Cristo. Naquela religião estranha em que ela fazia parte, existia um ritual absurdo. Se você tivesse um bebê recém-nascido, por um certo valor, podia oferecê-lo como sacrifício para uma estátua. Eles colocavam o bebê no colo da estátua, que era aquecida por dentro com fogo, e o bebê era basicamente cozido vivo ali. Agora, ela estava naquele mesmo templo sendo atormentada sem parar. Parecia que todos os bebês que ela tinha oferecido, tanto os dela quanto os dos outros, agora estavam ali de alguma forma atormentando ela. Eles riam dela, pulavam sobre o corpo dela, rastejavam por cima e a rasgavam em pedaços. Ela gritava desesperada, como se estivesse sendo punida eternamente. Eu não aguentei olhar por muito tempo, virei o rosto e continuei andando. Depois disso, vimos outro ser. Era uma mulher também. Dava para sentir de longe, ela mexia com magia negra, era uma bruxa. Só de olhar para ela eu já sabia. Aquilo era bruxaria pesada. Ela tinha morrido há séculos. Estava presa dentro de um caixão, arranhando as paredes, tentando sair. Mas não conseguia. Ficava ali naquele desespero por anos e anos, talvez séculos. E quando finalmente conseguia abrir um espacinho no caixão, era pior ainda. Os demônios vinham todos de uma vez para cima dela. A gente continuou andando até outro cubo. Olhamos lá dentro, ainda na mesma fileira, e tinha outra mulher ali. Ela acreditava que a Mãe Terra ia salvá-la. Achava que se ela reverenciasse as árvores, as pedras, a natureza, tudo aquilo ia protegê-la de alguma forma. Ela seguia uma prática espiritual bem ligada à natureza, algo tipo um paganismo moderno. Parte disso envolvia ir para o campo, dançar ao redor de fogueiras, com outras pessoas fazendo o mesmo ritual, só que aquelas pessoas com quem ela dançava, aqueles que ela achava que eram seus irmãos espirituais, na verdade eram demônios disfarçados. Eles vinham até ela e diziam: "Foi você quem fez isso?" Pegavam uma pedra, mostravam para ela e diziam: "É essa pedra que vai te salvar, toma!" E então batiam nela com força, usando a pedra como arma. E eu estava ali, parado, vendo aquilo com os próprios olhos. De repente os demônios chegaram mais perto, enfiaram a mão na boca dela e arrancaram sua língua. Depois disseram: "Você falou mentiras. As pedras não vão te salvar. Ninguém pode te salvar." Em seguida começaram a arrancar a pele dela, aos poucos, em pedaços, bem devagar, até não sobrar nada além do esqueleto. Depois quebravam os ossos dela e ela sentia tudo, com uma dor absurda. Mas logo o corpo dela se regenerava, os ossos voltavam para o lugar, a pele se recompunha e tudo começava de novo, como se fosse uma nova tortura, um novo pesadelo. Aquela fileira tinha algumas das pessoas mais cruéis que já passaram pela Terra. Eu nem gosto de citar nomes, mas tinha uma pessoa lá que era impossível não reconhecer. Adolf Hitler. Sim, ele mesmo. Hitler estava lá. Ele estava sentado em um cubo aberto e dentro desse cubo havia apenas chamas ardentes. Ele simplesmente estava lá queimando. Sua carne não era consumida, mas ele tinha uma expressão horrível no rosto. Enquanto ardia no fogo, sua carne apodrecia e se renovava, e ele sentia cada segundo da dor. Era como se cada forno das câmaras de gás e cada tortura dos campos de concentração estivessem sendo devolvidos a ele em uma intensidade máxima. O fogo subia em labaredas de calor branco, tão quente que transformavam em cinzas. Mas logo ele se reformava e tudo começava novamente. Ele estava sendo atormentado de forma contínua, e havia algo muito estranho nos olhos dele. Um olhar de ódio puro, raiva intensa, ódio feroz. Estávamos andando por outro segmento do inferno, lá nos recantos profundos da parede, outro setor do abismo escuro e profundo. Chegamos a um poço, um lugar onde havia um cubo aberto. E dentro dele um demônio tentava me atrair para entrar. Lá dentro havia algo parecido com uma cadeira de dentista, mas cercada por criaturas horríveis que diziam: "É aqui que você vai ficar. Este é o seu lugar." Elas queriam que eu entrasse naquele cubo, mas eu não queria de jeito nenhum. Essa parte é muito difícil para mim. Você tem que entender,
Lá você sente um medo absoluto e constante. O tempo todo em que estive ali, eu ficava dizendo, e Jesus Cristo, tão rápido, tão desesperado, que se tornava um borrão de palavras. Eles me queriam dentro daquele cubo, e eu estava apavorado, recusando. Durante todo esse tempo, eu ainda sentia uma conexão com alguém lá de cima, com o Senhor. E então, de repente, dava para sentir algo se aproximando. Eu estava petrificado. Não conseguia distinguir o que era, mas era como se o chão tremesse com cada passo. Como trovões, uma música grave, algo muito poderoso, estava se aproximando por trás. Mas eu estava com tanto medo que não conseguia virar para ver. Eu tinha medo de que, ao olhar, as criaturas me atacassem. Então elas começaram a avançar para cima de mim. E essa presença misteriosa chegou bem perto, atrás de mim, e aí todos se dispersaram. Até mesmo aquela criatura púrpura e alta, regal, demoníaca, recuou lentamente, fez uma espécie de reverência, e então se esgueirou para longe, desaparecendo na névoa, na escuridão do inferno. E então o Senhor me carregou. Eu sabia exatamente quem era ele Jesus. Ele me pegou nos braços. Essa parte eu lembro com uma clareza absurda. Ele simplesmente me ergueu, me acolheu nos braços, e eu consegui ver as marcas da crucificação. Enquanto ele me segurava, eu percebi que os ossos dele pareciam deslocados, como quebrados, e ele me disse com dor na voz: "Vocês despedaçaram os meus ossos." Ele me carregou. A gente flutuava pelo ar. Passamos pelo centro daquele poço sem fundo e subimos direto para cima. Depois disso, minha memória ficou meio embaçada. Lembro apenas de flashes. Me levaram para o hospital, acordei num quarto, cheio de enfermeiros em volta, mexendo em mim. Quando voltei à consciência, eu estava lutando para respirar. Agarrei um médico pelo jaleco e perguntei, desesperado: "Eu não estou num cubo, né?" Me disse que eu não estou num cubo. E o médico, meio assustado, respondeu: "Não, você está num hospital." A partir dali, eu nunca mais fui o mesmo. Eu já não era mais ateu. Existe sim um Deus, existe um céu e existe um inferno.